Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar de rótulos. Por que que eu tô fazendo uma sériezinha sobre rótulos? Já que vivemos num mundo, né, onde vamos ao supermercado comprar produtos industrializados, a gente precisa saber o que que a gente tá comprando. Não são todos os produtos que são terríveis, porém tem muitos que são horrorosos. Então, é que não achei uma palavra melhor pra falar. E são horrorosos em vários sentidos, não só pelo teor nutricional, ingredientes, mas pela comunicação que passam, né? Que muitas vezes é mentirosa, falta muito com a verdade, não é clara, colocam letras miúdas. A gente precisa de uma comunicação mais clara, mais transparente. Hoje a gente vai falar dos enlatados. Tcharam! Molho de tomate. Ele tem 299 miligramas de sódio, mas quem sabe a quantidade de sódio que a gente precisa consumir durante o dia? Não é todo mundo que sabe. A OMS recomenda que a gente consuma até 2.000 miligramas de sódio por dia, ou seja, 2 gramas de sódio por dia. Nesse produto, em 3 colheres de sopa, 60 gramas, você está consumindo 12% do sódio que você precisa durante o dia. Essa é uma informação, a porcentagem, né, quando você olha a tabela nutricional. Você vê aqui os nomes, né, valor energético, que são as calorias, carboidratos, proteínas, gorduras, fibras e tal. O sódio aqui por último. Aí, na segunda coluna, tem a quantidade em gramas e na última coluna, a porcentagem do valor diário. Essa porcentagem do valor diário ajuda muito a gente a entender se é muito, se é pouco, mas não são todos que sabem disso. E, pior ainda, tem algumas categorias, tipo açúcar, que não é obrigatório você colocar a quantidade de açúcares e quando tá escrito açúcares, você nunca, quem encontrar, por favor, coloca uma foto aqui. É impressionante, né? O lobby do açúcar, eles conseguem qualquer coisa, até tirar a informação da porcentagem de açúcar que tem num produto. Se eles não são poderosos, eu não sei quem são. Normalmente um produto enlatado, né, ele vem numa salmoura, assim, que é a forma de conservar o alimento, né, dentro da lata. Essa salmoura, muitas vezes, modifica o sabor. Você percebe quando você cozinha um milho, o sabor dele é completamente diferente de um milho enlatado. A mesma coisa de uma ervilha. Quando você cozinha ervilha em casa, quando você compra ela enlatada, o sabor é completamente diferente. A mesma coisa com palmito, a mesma coisa, enfim, com várias coisas. Tem a questão do sabor, mas tem a questão da quantidade de sal. A quantidade de sódio que você está consumindo é muito maior do que se você fosse cozinhar em casa ou se você comprasse a ervilha e o milho congelados, né? É uma outra alternativa para quem quer essa praticidade do enlatado, mas não quer a quantidade de sal que vem nos produtos enlatados. O que você acha que tem numa ervilha enlatada? O que deveria vir numa ervilha enlatada? Ervilha, né? Só. Talvez ervilha e sal. Mas vamos lá. Ervilha e salmoura. Água, sal e açúcar. De novo, o açúcar, ele tá em todos os lugares. Nos lugares que você nunca imagina, tipo, sei lá, um molho de salada, tipo, uma ervilha enlatada. Porque ele é um ótimo conservante. A indústria alimentícia usa bastante açúcar porque ele conserva bem a comida. Agora, vamos ver aqui, o milho enlatado. Adorei esse. Esse daqui também, eu não sei que marca é essa, mas essa marca eu bateria palma, porque ela é transparente. Tá aqui, ó. Milho, abre parênteses. Geneticamente modificado a partir de Bacillus thuringiensis e ou Agrobacterium tumefaciens Isaiah mais. Amei! Ela fala a bactéria geneticamente modificada do milho. Gente, isso é sensacional. Sensacional entre aspas, né? Porque é péssimo um milho geneticamente modificado. Mas pelo menos aqui tá claro que é um milho geneticamente modificado. Água e sal. Então é isso. Aqui tem milho geneticamente modificado, água e sal. Se vocês quiserem saber mais sobre os geneticamente modificados, deixa um comentário aqui falando, tipo, Bela, eu quero saber sobre os geneticamente modificados, sobre os transgênicos. E aí eu falo o que eu acho sobre os transgênicos, porque se eu for falar, o vídeo vai ficar muito longo. Por último, atum enlatado. O problema do atum enlatado, primeiro, é por causa do atum. Porque as pessoas que fazem atum enlatado, eles não têm cuidado muito grande na hora da pesca, né? Uma pesca muito predatória, uma pesca que você vai pescar um atum, aí vem, sei lá, outras 10 espécies de peixe que morre à toa. Atum também é um peixe muito grande, ele acumula muito mercúrio, muito metal pesado. Mas vamos ver esse atum aqui. Atum, óleo vegetal de soja, água, sal e extrato vegetal em pó. Extrato de soja, cenoura e batata. Pra quê? Eu não sei. A latinha, ela vem revestida de um plástico, assim, como se fosse um plásticozinho filme pra talvez conservar melhor, pra não ter aquele problema de
botulismo também, que quando, sei lá, machuca a lata, pode proliferar a bactéria que provoca botulismo. É uma coisa que é boa para umas coisas, mas é péssimo para outras, tipo para nossa saúde, porque o BPA, ele pode provocar câncer, né? Pode provocar mutações e tal. Então você tá comprando uma coisa em lata que na verdade é em plástico e lata. Fora a questão do resíduo, né? Lixo que a gente está produzindo. É melhor ir na feira comprar um peixe fresquinho, local da sua região. Eu acho que vale a pena diminuir os enlatados, tirar os enlatados da sua casa. Você não precisa de nada enlatado, essa é a verdade. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, muito legal, e se inscreva no canal para receber vários outros vídeos. Se vocês quiserem que eu fale sobre outras coisas, também deixa aqui nos comentários, porque, enfim, tem muita coisa para falar. Ou se vocês quiserem que eu aprofunde mais num assunto, também deixa um recado aqui para mim. E é isso, eu espero que vocês gostem, e um beijo, até o próximo vídeo.